Vamos trabalhar então, né? Momento de emudecendo os microfones e de abrir o coração para receber a paz que Jesus está trazendo a cada um de nós, essa paz que nos dá serenidade, que nos harmoniza com a espiritualidade amiga, que em nome de Jesus aqui está, como sempre, organizada na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. Nosso muito obrigado a sempre presente e atuante corrente médica de Bezerra de Menezes entre nós nesse momento, trazendo seus fluidos benéficos, salutares e renovadores a cada um de nós, aos nossos lares e aos nossos entes queridos. A cada um deles, o nosso muito obrigado. E dessa maneira, nosso coração agora mais leve, livre aí dos pesos inúteis que costumamos carregar na rotina, o coraçãozinho de cada um vai se elevando até as alturas, e é nas alturas que neste momento encontramos Jesus e sua mãe Maria. Sorriso nos lábios, braços abertos, nos saudando e nos convidando a, juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade que temos agora de estarmos reunidos em seu nome. E agradecemos conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus, boa reunião para todos nós. E agora vamos iniciar com a reflexão que o querido André Luiz nos traz na noite de hoje, a reflexão que diz o seguinte: não reclame da cruz que você carrega. Sem ela, é provável que você não tivesse no que se apoiar para, embora a passos lentos, avançar com segurança. Muitas vezes a gente reclama do problema, mas muitas vezes o problema é a ponte que nos conduz ao progresso, né? E aí, muitas vezes, um desafio no trabalho, um desafio na relação familiar, desafio na relação afetiva, mesmo na vizinhança. Vocês estão achando, eu poderia até me superar e começar a fazer fofoca já na reflexão. Aguardem, não vai ser hoje. Até que poderia, que quando a gente fala nessa capacidade que temos, né, de aprender e de nos superar no enfrentamento de problemas, que eles são, na verdade, um auxílio, e isso o querido Divaldo, né, sempre nos disse que ele agradecia cada dificuldade que aparecia na frente dele, e não foram poucas, né? Porque cada dificuldade na caminhada da vida se mostra muito mais amiga do que a gente consegue identificar na hora. É claro, zona de conforto, quando está em risco, a gente reclama, mas só aqueles que ainda não abriram espaço no coração para Jesus estar conosco o tempo todo. Se a gente for pensar a quantidade de problemas que Jesus teve, cada um dos apóstolos que seguiu com ele, que deu sequência, né? Após Jesus ser crucificado, a gente vê que não tem problema. E aí tem uma coisinha simples. Você acha que tem problema? Legal. Vai num hospital. A partir do saguão de entrada, em qualquer andar, você vai ver coisas, experimentar sensações, os teus olhos vão cruzar com situações. E aí você sai de lá, pisa na calçada do hospital, fala, não tenho problema, né? Tempo que trabalhava aí no serviço voluntário de rua, nossa Senhora, eu chegava em casa agradecendo a Deus milhares de vezes, porque eu via a realidade da vida como é que é para quem não tem casa, para quem não tem para onde ir, para quem não tem aonde chegar ou para quem voltar, né? E aí por aí vai. Agora vamos lá, hoje é dia de Conduta Espírita, obra que veio a público em 1960, contendo 47 capítulos, né? E por que Conduta Espírita? Porque era uma época, 1960, Chico Xavier já era um tanto conhecido, no entanto, espíritas sofriam uma discriminação ainda intensa na sociedade, mas
temos aí duas coisinhas que são diferenciais, né? Diria três. Primeiro, espírita sabe uma coisa que o resto da população não sabe, quer dizer, que morte não existe. Isso já dá um alento, né? Já nos permite enxergar a vida numa perspectiva diferente. Esse é um ponto. Segundo, Kardec, né? Codificação da doutrina espírita através dele. Foi professor e, enquanto espírita, enquanto divulgador e codificador da doutrina espírita, virou professor de bom senso, né? Então, se a gente absorve uma grama do bom senso de Kardec, a gente já passa a ser uma pessoa melhor e não tropeça nas mesmas pedras da caminhada como as outras pessoas, mas precisa absorver, precisa abrir o coração, querer, e aí a gente conquista, né, esse bom senso. E terceiro, doutrina espírita nos traz aí o ensinamento, como está lá na contracapa, que a gente abre a primeira página do Livro dos Espíritos, ciência, doutrina, religião, trazida pelos espíritos superiores. Espíritos superiores são aqueles que já estão num patamar moral bem mais adiantado que a gente. Então, quantos deles vieram trazer mensagens para Kardec, né? E chegam até nós, e a gente, quando tem boa vontade, assimila e gera transformação. E a doutrina espírita está na sociedade para reformar a sociedade, para atingir aquele progresso no patamar moral de toda a humanidade. Como é que a gente vai mudar a humanidade se a gente não começa mudando a si mesmo? E pelo exemplo, né? Transmitindo para aqueles que Deus coloca na nossa convivência, e aí pode ver, muitas vezes, casa espírita, né? Muita gente vai, não é porque ganhou na Mega Sena, vai porque está com problema, porque teve uma perda, teve uma perda afetiva, teve uma perda de um ente querido que partiu, teve alguma dificuldade. Então, esse chamariz, chamado dificuldade da vida, conduz a pessoa grandemente, né, em quantidade, para casa espírita. E aí a pessoa lá começa a se sentir bem quando vai num A2, ouve uma palestra, acha legal, aí se interessa em fazer curso, de repente sente o gosto por ser trabalhador, né? E aí vai mudando a própria vida. E é uma coisa que um não pode fazer pelo outro, né? E aí vai se melhorando. Então, nesse contexto, o querido André Luiz falou, bom, vamos ver como é que o espírita pode agir. Em casa, na família, no trabalho, na sociedade, na própria casa de caridade, na vizinhança. E aí vem os 47 capítulos, que é a conduta espírita, ou seja, a conduta da pessoa espírita em 47 situações do cotidiano, né? Então, vamos lá. Capítulo 2. Conduta espírita do jovem. Vamos ver o que ele nos diz. Moderar as manifestações de excessivo entusiasmo, se exercitando na ponderação quanto às lutas de cada dia, sem, contudo, se deixar intoxicar pela circunspecção sistemática ou pela sombra do pessimismo. O culto da temperança afasta o desequilíbrio. E aí, o louvor aqui que eu dou para todos os pais e mães que levam as crianças, né, os filhos e filhas, para a casa de caridade desde cedo. Temos vários bons exemplos aqui, então parabéns, porque vocês estão investindo, né, na formação dos filhos, além do exemplo de conduta que tem dentro de casa. Seguindo, André Luiz nos diz o seguinte: anotar a extensão das suas forças, consultando sempre os corações mais amadurecidos no aprendizado terrestre, sobre as diretrizes e os passos fundamentais da própria existência, prevenindo-se contra prováveis desvios. Invigilância conservada, desastre certo. E aqui referência, né, já foi alvo um paraninfo nosso de ciclo virtual anterior, Luiz Sérgio, né? Ele desencarnou com 25 anos de idade e passou na espiritualidade, atender e, pela psicografia, passou a escrever para os jovens, né?
principalmente aqueles já vinculados com as armadilhas normais da atualidade aí, drogas, sexo, jogos, essa coisa toda. Seguindo, André Luiz nos diz: guardar persistência e uniformidade nas atitudes sem dispersar possibilidades em múltiplas tarefas simultâneas, para que não fiquem apenas parcialmente executadas. Inconstância e indisciplina são portas de frustração. A gente comentou na outra semana, quem tem muita iniciativa e pouca acabativa, cuidado, né? Começa, acaba, porque senão a frustração é inevitável e o tempo, as energias, vão como água pelos vãos dos dedos, né? Abster-se do mergulho inconsciente nas atividades de caráter festivo, evitando outro sim o egoísmo doméstico que inspire a deserção do trabalho de ordem geral. A imprudência constrói o desajuste. O desajuste cria o extremismo e o extremismo gera a perturbação. Então, muitas vezes, né, a gente vê isso em 1960, né? Não tinha, a maioria das famílias não tinha nem telefone com fio, era a disco ainda, né? Hoje, com a questão da tecnologia aí, celular, internet, muitas vezes as famílias perdem o tempo diário de convivência com cada filho, cada filha, para o celular, para o computador, para esse monte de coisa aí, de Netflix, YouTube, amigos virtuais, um monte de coisa que tem hoje, daqui a um ano não sabem se tem. Família, eles vão ter a vida toda, mas só percebem depois isso, né? Tem que amadurecer um pouco para ter essa valorização da família, né? Apagar intenções estranhas aos deveres de humanidade e ao aperfeiçoamento moral de si mesmo. A insinceridade ilude, primeiramente, aquele que a promove. Esquema de viver de ilusão, né, pessoal? Quanto tempo a gente perde acreditando em mentiras, muitas vezes vivendo de mentiras. Um dia a real se impõe à nossa frente e se a gente não está com as raízes firmes dentro do nosso coração, muitas vezes a realidade nos surpreende uma barbaridade, né? Aqui seria a ocasião de uma segunda fofoca, mas deixa para depois. Hoje eu vou estar econômico, estou de dieta de fofoca hoje. Depois eu solto tudo de uma vez, aguarde. Buscar infatigavelmente equilíbrio e discernimento na sublimação das próprias tendências, consolidando maturidade e observação no veículo físico, desde os primeiros dias da mocidade, com vistas à vida perene da alma. Os compromissos assumidos pelo espírito reencarnante têm começo no momento da concepção. Vamos lá. Tem coisas que a gente faz na adolescência e se orgulha pro resto da vida. Tem coisa que a gente faz na adolescência e se arrepende pro resto da vida, né? Mas tá aí. O cristianismo, podemos dizer, a partir do próprio apóstolo Paulo, a renovação pode se dar no momento que a gente falar, comecei. E a gente pode parar de sofrer na hora que falar, não vou sofrer mais por causa disso. Ponto. Mas para isso precisa ter algumas miligramas de maturidade. Maturidade é uma coisa que, uma vez adquirida, é um valor que se incorpora ao espírito, né? Então, a gente já comentou várias vezes, estamos acostumados a ver RG, agora o RG daqui a uns anos já não vai existir mais, vai ser só CPF, mas pelo número, ou do RG ou do CPF, você já desconfia a idade da pessoa. Aí não tem botox, rejuvenescimento facial. Agora, principalmente aí com eleição chegando, é um constrangimento enorme. Eu já trabalhei de mesário presidente aí em eleição um monte de vezes. A pessoa tinha a maior vergonha de entregar o documento, né? Você batia o olho ali, você já via a idade. E a pessoa não, ela engana da idade até para si mesma, até para o espelho. Como é que ela vai revelar, né? Mas é assim mesmo. Mas renovação, não importa o que cada um de nós fez ou tolerou até hoje à tarde. O importante é o que a gente quer fazer a partir de amanhã cedo. E bola para frente, o futuro nos aguarda cheio de oportunidades, né?
E aqui ele conclui esse trechinho, né, da conduta espírita do jovem com um trecho do capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né, o parceirão de viagens dele, onde ele diz o seguinte: foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, na juventude, a gente elege no coração alguns ídolos, né? E aí o cuidado, né, de ver que ídolo que cada jovem escolhe, né? E daí a importância da gente, pelo exemplo, dentro da família, dentro de casa, dentro do nosso núcleo de relações, sempre dar o exemplo de Jesus para cada jovem e deixar ali a porta aberta para que ele amadureça dentro desse conhecimento de Jesus, né? E é muito legal quando a gente vê isso acontecer, e Deus já me deu o privilégio de ver uma série de jovens que se tornaram aí pessoas altamente contribuidoras, né, positivamente da sociedade. Agora um outro babado aqui, capítulo 4, conduta espírita do médium. Vamos lá. Geralmente é puxão de orelha, aguardemos, vamos ver. Esquivar-se a suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns, conquanto graves e importantes como as de qualquer outra pessoa. Cada seareiro do Cristo é sempre servo, e servo do amor. Isso já aconteceu, acontece hoje, já aconteceu no passado, e oxalá não acontecesse no futuro, mas eu creio que ainda vai acontecer por um tempo. Pessoa desenvolve a mediunidade ou ganhou um crachá de trabalhador ou trabalhadora dentro da assistência espiritual numa casa de caridade. Muitos fazem cara de quem ganhou um green card permanente nos Estados Unidos. Não é nada de diferente. Pelo contrário, é uma oportunidade de resgatar um pouquinho do passivo que a gente tem, né? Não está no Evangelho que Jesus passou? Não veja a tua mão esquerda o que a mão direita faz. Vai de coração. Quer dizer, a gente, tudo que faz em benefício de outros é para resgatar um pouquinho do nosso passivo. E a gente, muitas vezes, enquanto procura ajudar, a gente aprende e é ajudado uma barbaridade. Na sequência, no horário disponível entre as obrigações familiares e o trabalho que lhe garante a subsistência, vencer os imprevistos que lhe possam impedir o comparecimento às sessões, tais como visitas inesperadas, fenômenos do clima e outros motivos, sustentando lealdade ao próprio dever. Sem euforia íntima, não há exercício mediúnico produtivo. Detalhe, uma coisa que muita gente passa décadas dentro da casa de caridade, como aluno, como trabalhador, trabalhadora, e a gente não considera uma coisa muito simples. Muitas vezes, aquele momento que a gente está na casa de caridade é uma escolha, é uma doação de tempo, né? Só que nossos parentes que já cruzaram o muro da vida daqui para lá, muitas vezes vão estar lá com a gente, ouvindo a gente falar, vendo a gente trabalhar, nos auxiliando a auxiliar outros. Então, é um ponto de encontro da família espiritual. Corrente familiar geralmente está junto com a gente, ninguém está sozinho. Então, já pensou se você dá uma desculpa? Pô, tô cansado. Pô, vai chover. Não, tá frio, não vou. E desculpas para a gente não ir na tarefa ou na aula. Tem um monte, de dúzias a gente pode contar. Mas se você supera, e ninguém pode superar por você, você não imagina a alegria que isso causa para os teus parentes, que lá estão aguardando a tua chegada para juntos poderem trabalhar em nome de Jesus. É uma coisa que muita gente não percebe, mas é fato, acontece, né? Preparar a própria alma em prece e meditação antes da atividade mediúnica, evitando, porém, se concentrar mentalmente para semelhante mistério durante as explanações doutrinárias, salvo quando lhe caibam tarefas especiais concomitantes, a fim de que não se prive do ensinamento.
A oração é luz na alma, refletindo a luz divina. Controlar as manifestações mediúnicas que veicula, reprimindo, quando possível, a respiração ofegante, gemidos, gritos, contorções, batimentos de mãos e de pés ou quaisquer gestos que signifiquem violência ou agressividade. O medianeiro será sempre o responsável direto pela mensagem de que se faz portador. Então, eu não sei hoje tem as escolas, né, de desenvolvimento mediúnico, onde isso aí já é tesourado, mas eu venho de uma época lá do século XIX, pessoa sentindo um arrepio, ela queria exteriorizar aquele arrepio para todo mundo. Então, já tinha chilique, isso é médium mal desenvolvido, é teatro. Espiritualidade é muito suave com a gente. E se a gente for ver, estamos falando de doutrina espírita, né? Se você vai para mediunidade, tem em todas as religiões, né? Agora, questão de quando você fala, seja de umbanda, de outra coisa, não, sai girando porque o cavalo, porque pô, o cavalo relincha, pasta, dá coice. A gente é outra coisa. E quem está querendo trabalhar através da nossa reduzida capacidade de doação, não vem querendo usar o nosso corpo para dar coice, para relinchar, para estrebuchar, para girar. Então, muitas vezes isso aí são vícios adquiridos num defeituoso processo de desenvolvimento mediúnico e é para ser tranquilo. A gente sente fluidos. Isso não quer dizer que o fluido faça mão começar a bater, assobio, calafrio, chilique, frescura, teatro. Desculpa a franqueza, mas tem que. Hoje está bem mais tranquilo essa parte aí. No passado era meio embaçado. Silenciar quando qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. A espontaneidade é selo de crédito em nossas comunicações com o reino do espírito. Mesmo indiretamente, não retirar proveito material das produções que obtenha. Não há serviço santificante na mediunidade vinculada a interesses inferiores. Chico Xavier, centenas de livros, não ficou com uma moeda da venda deles. Divaldo, Raul Teixeira, Ivone Pereira, todos os médiuns que registraram seu nome na história, dai de graça o que de graça recebestes, né? E outra coisa, o senso de protagonismo, pelo amor de Deus, o capeta dá cambalhota quando encontra alguém com vaidade no processo, na tarefa mediúnica. Então, aí a pessoa fala o que acha, não o que o espírito está passando, finge, faz um teatro, uma interpretação, mas Deus está vendo. E aí a gente vai cair do cavalo quando menos espera, né? Mesmo na tarefa de exposição, não adianta fazer um texto bonito, ter dom de oratória, ter uma voz impostada. Não é por aí. Na real, e digo isso por experiência própria, não apenas minha, tudo aquilo que a gente passa para o público deve ser passado olhando nos olhos de cada um. E segundo, nada melhor do que a voz da experiência. O que a gente passa é muito melhor quando a gente já viveu, quando a gente está querendo consolar, confortar, animar, estimular, porque a gente já foi animado, já foi estimulado, já foi confortado e está dando a devolutiva, né? Na sequência, ainda quando provenha de círculos bem intencionados, recusai o tóxico do elogio. No rastro do orgulho segue a ruína, e aí está. Você quer estragar um bom trabalhador, uma boa trabalhadora, elogia. Não precisa meter o pau, né? Mas se elogiou, geral, porque o capeta, onde acha a vaidade, ele acha um jeito de fazer festa, né? Vocês lembram? Parte de vocês viu o Romário jogando futebol. Você dava 1 metro quadrado de grama na área para o Romário, era bola na rede. O capeta é a mesma coisa. A gente dá 0,5 metro quadrado de espaço mental no campo da vaidade, ele consegue fazer gol na gente. Então, cuidado com a vaidade. Principalmente no campo do exercício mediúnico. Fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como sejam ambição,
ausência de autocrítica, falta de perseverança no bem e a vaidade com que se julga invulnerável. O intermediário mediúnico carrega consigo os maiores inimigos de si próprio. Quer dizer, e aí fecha com um trechinho do apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a espiritualidade nos envolve, nos torna mais úteis. Não vamos estragar isso com a nossa vaidade, com bobagens, com as nossas, prejudicar, degradar o teor do auxílio que vem do alto gratuitamente com as nossas limitações. Tá fogo hoje, hein, Hugão? Só puxão de orelha. E como é que estamos de relógio aí? 4 4 minutos, Paulão. minutos? Então dá para fazer uma prece com sossego e depois propaganda do chazinho. Momento de agradecer, né? Momento de elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que, em nome de Jesus, aqui está, nos botando juízo na cabeça. E agradecer a permanente, né, constante atenção que cada um deles dedica a cada um de nós. Juntamente com a nossa gratidão, somamos as nossas vibrações por todos aqueles que sofrem, por aqueles que neste momento se encontram em leitos de hospitais, em celas de prisão, se encontram em centros cirúrgicos, por aqueles e aquelas que acabam de deixar a etapa física da vida e estão se adaptando à nova realidade, bem como seus familiares que atravessam o momento do luto. Que as nossas vibrações possam também chegar a todos os lares e todos os corações que não encontram harmonia, a todas as nações e sociedades que se encontram em litígio, e também àqueles e aquelas que, na erraticidade, ignoram ainda a força do amor, o poder do perdão. Que as vibrações que centralizamos nesta corrente, neste momento, possam, com a permissão de Jesus, chegarem às caravanas socorristas que diuturnamente tanto auxílio distribuem em toda a psicosfera terrestre. E dessa maneira, agradecidos que estamos com as nossas vibrações colocadas nas mãos de Jesus, é momento de louvar Deus nosso Pai através da prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus, deu tempo, Gão. Então agora vou dar um saúde para vocês, aquele bom e velho chá de maracujá com camomila. Acreditem se quiser, isso aqui está conseguindo não me deixar calminho, porque calmo eu já nasci, né? Mas está conseguindo consertar uma questão do meu joelho. Eu tomo isso aqui e o joelho não dói mais, tá bom? Só não faz crescer cabelo. Então, saúde. O Gão, dedo no gatilho, e voltamos para o segundo tempo na sequência. O Gão vai desencarnar a gente digitalmente agora, só clicar de novo, a gente volta para o segundo tempo. Tem mais, consegui me superar. Mais de meia hora e zero fofoca. Reforma íntima ao alcance de todos. Até já. Saúde. O Gão, dedo no gatilho e já estamos de volta. Tchau.